dos maiores venenos para a saúde dos brasileiros nas nossas cidades está no ar. Devemos nos preocupar com as mudanças climáticas provocadas pelo efeito estufa, que gera o aquecimento global. O problema é que nos últimos anos aumentamos muito a emissão desses gases, poluindo nosso ar e formando uma barreira que impede que parte do calor volte ao espaço, ficando aprisionados em nosso planeta e ocasionando o aquecimento global, que vem causando diversos problemas ambientais. A poluição do ar produz efeitos nocivos aos animais e às plantas, sem falar que afeta a nossa qualidade de vida e a nossa saúde. Muitas de nossas atividades produzem esses gases, que provocam o efeito estufa e a poluição do ar. Passamos a produzir e a consumir mais produtos, utilizando combustíveis fósseis como o petróleo e o carvão mineral como fonte de energia. Os combustíveis utilizados pelos carros, ônibus, aviões e trens também emitem gases poluentes. Porém, sem os transportes, como chegaríamos ao trabalho ou à escola? Como os alimentos chegariam do campo à cidade? Como poderíamos transportar as mercadorias das fábricas? O problema é que boa parte dos transportes que utilizamos atualmente se move a partir da queima de combustíveis fósseis, como a gasolina e o óleo diesel, lançando grandes quantidades de gases tóxicos na atmosfera. E como podemos reverter esse quadro? Este é um desafio de todos nós. Devemos utilizar os meios de transportes sem prejudicar a nossa geração e as gerações futuras. Com ações simples, podemos ajudar a diminuir a quantidade de gases poluentes jogados na atmosfera, melhorando a qualidade do ar que respiramos e reduzindo os efeitos do aquecimento global. As grandes cidades têm milhares e muitas delas até milhões de carros circulando, provocando os conhecidos congestionamentos de trânsito, causando estresse nas pessoas e poluindo o ar que respiramos. Assim, o automóvel torna-se um dos principais responsáveis pela poluição do ar. Para reduzirmos o número de veículos nas ruas, precisamos deixar de usar o automóvel ou usá-lo com menos frequência. Para tanto, o transporte público é a melhor opção. Vejamos por quê. Cada passageiro transportado por um automóvel polui 17 vezes mais que um passageiro transportado por um ônibus, e um passageiro transportado por motocicleta polui 32 vezes mais. Isso acontece porque um único ônibus pode transportar, em média, 50 pessoas ao mesmo tempo. Além disso, os ônibus modernos emitem até 10 vezes menos poluentes que os de 20 anos atrás. Porém, é necessário que o combustível utilizado seja de boa qualidade, e se forem combustíveis limpos, como o biodiesel, lançarão ainda menos poluentes para a atmosfera. Por este motivo, sempre que possível, devemos evitar os deslocamentos em carros de passeio. Devemos também avaliar a possibilidade se este ou aquele trajeto não pode ser feito por meio de transporte coletivo. Desta forma, estaremos reduzindo os prejuízos ao meio ambiente. Outro grande motivo para se andar de ônibus é que haverá menos carros nas ruas e assim os congestionamentos vão diminuir também. Um único ônibus pode tirar 50 carros das ruas, considerando um passageiro em cada carro. E quanto menos carros circularem, menos poluentes serão lançados na atmosfera. E pensando numa qualidade de vida melhor para todos, a Confederação Nacional do Transporte criou o programa Despoluir, a fim de ajudar as empresas a serem ambientalmente corretas. O programa tem por meta reduzir a poluição e incentivar o uso de combustíveis limpos e auxiliar as empresas na organização de suas atividades para que emitam menos poluentes. Mas é claro que nem todo mundo consegue abrir mão do carro e mesmo estando entre essas pessoas é possível ainda assim contribuir para a redução dos prejuízos causados pelos veículos à natureza. Cuidados simples fazem muita diferença.
como observar a pureza do combustível, regular o motor, deixar de utilizar o carro pelo menos uma vez por semana. Mas ainda há muito por fazer. Investir em fontes alternativas de energia, por exemplo, é uma medida importante. Construir ciclovias também pode ajudar. Outra opção é, se for sair com os amigos, organizar uma carona, ao invés de cada um ir no seu carro. São pequenas mudanças que fazem a diferença. Uma pesquisa inédita, coordenada pela Universidade de São Paulo e feita em 6 capitais, concluiu que os veículos a diesel, apesar de representarem cerca de 10% da frota, são responsáveis por 45% da emissão de um dos poluentes mais perigosos à saúde, as partículas finas. A Organização Mundial da Saúde recomenda a concentração máxima de 10 microgramas por metro cúbico. Das cidades analisadas, apenas Recife ficou perto da média. No Rio, em Curitiba, em Belo Horizonte e Porto Alegre, a concentração é o dobro da ideal e em São Paulo, o triplo do recomendado. A poluição é um problema de todas as regiões metropolitanas do Brasil. E hoje, o diesel passou a ser um problema importante no ponto de vista da poluição do ar. Os pesquisadores atribuem a poluição emitida pelos veículos pesados principalmente aos altos índices de enxofre presentes no diesel vendido no Brasil. A concentração da substância, diretamente ligada à produção de fumaça, já foi reduzida nas grandes cidades nos últimos anos, mas ainda chega a ser 50 vezes maior do que a do combustível vendido na Europa e nos Estados Unidos. Ter um combustível com pouco enxofre é fundamental para que se consiga produzir veículos mais limpos e melhorar a condição da saúde pública nos grandes centros urbanos. Pesquisadores do Rio de Janeiro apresentaram um ônibus que não polui o meio ambiente e com tecnologia 100% brasileira. Por dentro, parece um ônibus comum. A diferença está no teto, onde ficam as baterias e os cilindros de hidrogênio. Ele é carregado na eletricidade e usa também o hidrogênio como combustível. Assim, pode rodar até 300 km sem parar para abastecer. O ônibus tem uma espécie de pilha que faz o motor funcionar. Nela entram o hidrogênio e o oxigênio da atmosfera. Do processo resultam energia elétrica e vapor d'água. O hidrogênio é um combustível não poluente e que pode ser produzido a partir de várias fontes, ao contrário do petróleo que utilizamos hoje. Além disso, no modelo criado, o vapor é aproveitado, vira água e contribui para o funcionamento do sistema. Este ônibus faz parte de um projeto para criar no Rio um transporte coletivo que não polua o meio ambiente, até a Copa de 2014.